Sejam bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações a respeito de cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais simples, técnica e mais simples. E também de ajudar entidades filantrópicas que muito necessitam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no joinha, no like, inscreva-se, tá? Compartilhe esse vídeo, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, conto com vocês. O assunto hoje é substrato, casca de pinos. Porque eu acho interessante este material como parte dos substratos. Eu já postei vários vídeos, né, sobre a casca de pinos. Eu vou deixar algumas aqui, se você puder assistir, seria bem interessante, tá? É uma pergunta que sempre o pessoal faz para mim sobre a casca de pinos, né? Tem muita gente que critica a casca de pinos, mas no meu ponto de vista é porque não entende esse material, tá certo? Então eu vou passar algumas informações bem rápido aqui nesse vídeo, tá certo? Para que você teste sim esse material, que é muito interessante no meu ponto de vista. Apesar desse material não ser o material mais fácil de se encontrar aqui no estado do Ceará, aliás, norte e nordeste, né? Acredito até que parte de centro-oeste, né? Mas eu preciso falar aqui porque muita gente, né? Inclusive os que me mandaram, me enviaram essa pergunta, tá? São do sul do país, sul e sudeste, né? Olha, eu usei esse material por mais de 30 anos, tá? Juntamente na produção familiar, tá certo? E vou falar um pouquinho da minha experiência e gostaria de ter esse material para trabalho, mas infelizmente aqui em Fortaleza a gente até encontra, mas com preço altíssimo, né? Então a gente não tem trabalhado nos últimos anos justamente pelo valor extremamente elevado desse material, tá certo? Eu vou aqui resumidamente falar dos pontos positivos e dos pontos negativos da casca de pinos, tá bom? Assim fica mais rápido aqui o vídeo, né? E eu consigo também, na verdade, sistematizar os itens, tá certo? Vamos começar então com os pontos positivos, né? Eu acho que o primeiro ponto positivo é que esse material é 100% brasileiro, tá certo? Então, a casca de pinos, existem imensas florestas aí pelo sul, sudeste desse material que na verdade era um resíduo, né? E hoje está sendo utilizado como substrato e até material de cobertura, tá? Eu tenho uns vídeos que falo sobre material de cobertura. Eu vou deixar aqui também, se você puder assistir, seria bem interessante, porque é um pouco diferente, tá? No sentido do seu objetivo, ok? Então, material de cobertura é uma coisa, substrato é outra, tá certo? Então, é um material que, teoricamente, sul, sudeste, até boa parte de centro-oeste, vai encontrar esse material a um preço muito acessível. O que não é para a gente aqui no estado do Ceará, porque fica um pouco mais caro, né? Devido à distância, tá certo? O segundo ponto que tem que ser falado aqui é que a casca de pinos, como material orgânico, ela, né, depois da casca de arroz carbonizada, né, ela tem uma altíssima durabilidade, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tinha cultivo de orquídeas, né, catleias, tá, da minha família, elas eram cultivadas em vasos plásticos e ficavam,
tá 5, 6, 7 anos dentro do vaso, no sistema de cultivo, sem alterar muito as suas qualidades. Então é um material bem interessante com relação à durabilidade, tá certo? Hoje também é fácil você encontrar esses materiais em vários diâmetros, tá certo? Então, obviamente, com os diâmetros, né, acima de 5 milímetros, né, você tem, obviamente, uma porosidade alta, tá certo? Uma capacidade de retenção de médio para baixo, que é interessante para muitas epífitas, né, e suculentas, tá certo? E com isso, na verdade, você tem uma capacidade de retenção, digamos assim, de médio para baixo também, tá? Que para essas culturas que eu falei seriam bem interessantes, tá certo? E também vale dizer que a casca de pinos, né, ela esses materiais mais ácidos, tá certo? E materiais ácidos em substrato no vaso é interessante sim, tá? Eu não posso estender muito, senão nosso vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou deixar aqui no izinho, tá? A influência da acidez, né? Ou acidez dos substratos, tá? Com relação a cultivos de plantas em vaso, tá certo? E vamos falar um pouco dos pontos negativos, né? Normalmente, a casca de pinos, né? Ela, em contato com o solo, ela pode se contaminar com fungos e até pragas do solo, tá? E normalmente a casca de pinos, elas não são esterilizadas. Então, na hora que você for confeccionar o seu substrato, né? Ou após confeccionar o seu substrato, a esterilização é muito bem-vinda, tá certo? O segundo também é que ela pode ter contaminantes, né, natural da própria planta, né, que é as resinas. Esse sim pode ser tóxico para as plantas, tá certo? Então, muita gente acha que é o tanino que está acabando prejudicando e muito as plantas no seu cultivo. Na verdade, o que pode, na verdade, estar ocorrendo é essa toxidez das resinas, tá certo? E o próprio tanino, né? São materiais que pode ter, sim, concentrações mais elevadas de taninos, que na verdade são substâncias, tá, orgânicas presentes na cascas, tá certo? E que a gente sempre recomenda uma prévia compostagem para vocês não terem problema, tá, com excesso desses elementos para o cultivo, tá? Alguns, né, algumas culturas, como as samambaias, bromélias, orquídeas, essa presença digamos assim, alto de tanino é até benéfico, viu? Tá? Então, isso já é um outro assunto, mas dados que a gente precisa comentar aqui, tá certo? Então, para finalizar, né, eu acredito que esse material, casca de pinos, principalmente as pessoas que estão assistindo do sul, sudeste do país, pode utilizar, tá certo, no seu substrato, mas numa proporção não 100%, né? Pode ser numa maior proporção, mas sempre você colocar, adicionar um outro material que a gente chama de complementar, para melhorar essas características negativas da casca de pinos, tá? Então, normalmente a gente utiliza, eu utilizava muito a fibra de coco, né? Tá certo? No caso aí, mais o pó para plantas no geral, ok? Pode-se utilizar turfa, ok? E também você pode utilizar aí outros materiais, por exemplo, que tem uma capacidade de retenção maior, tá, de água, para fazer um mix de substrato para você ter um substrato final com características mais adequadas para a cultura que você vai trabalhar, tá certo? Então, você melhorando as características do material que você coloca em maior quantidade, que a gente chama de material básico,
você vai ter sim um substrato de excelente qualidade. Mas vale dizer, né, que eu nunca concordei, não concordo com a expressão o melhor substrato para culturas XYZ, tá certo? O que deveria ser colocado, né, dito é o melhor manejo daquele substrato, tá certo? Então eu sempre comento sobre isso, né? Porque sempre tem um substrato que um produtor produz muito bem, esse mesmo substrato para um outro produtor não dá certo, tá? Qual é o grande problema? É o manejo, né? É o manejo, tá, da rega, do vaso, o tipo do vaso que use, tudo isso é muito importante, tá certo? Então assista os outros vídeos sobre substrato, ok? No canal. É técnico, mas eu acredito que você consiga entender bem o que a gente está falando aqui, tá certo? Mas se vocês tiverem dúvidas, né, sugestão, encaminhe aqui para o nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá certo? A gente já completou 1 ano e meio de vida esse canal, tá? Estamos com quase 600 vídeos, né? Tá? Que estão aí para ajudar as pessoas a cultivar melhor as suas plantas, ok? Clique no joinha também se vocês gostaram do vídeo, tá? Se inscreva no canal, tá? E aperte na tecla do sininho preto, isso ajuda muito a gente, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo, tá, para a entidade. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Amigo de Jesus da Irmã Conceição. Essa entidade acolhe crianças, né, em tratamento de câncer, tá certo? De todo o norte e nordeste. E eles vêm aqui para Fortaleza, tá? E eles são acolhidos, né, tanto as crianças como os parentes, tá certo? Durante o tratamento. Você pode doar com alimentos, brinquedos, roupa, tá, usada, ok? Qualquer coisa que você tiver, tá certo? Entre em contato com eles e faça a sua parte também, tá certo? E ajude o nosso canal. Nós já temos mais de 550 vídeos postados aqui, muitas informações a respeito de substrato, adubo, diversos assuntos ligados ao cultivo de plantas em vaso. Ok? Visite a gente, conto com você também para clicar no like, tá certo? Compartilhar, clicar no sininho, que é muito importante, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!